Olá pessoal, professor Rodrigo de História, postando um vídeo para falar um pouco da atividade da semana e a gente vai continuar falando um pouco sobre as cruzadas. Só lembrando, recapitulando, que as cruzadas foi um movimento de guerra da Igreja Católica para recuperar a cidade santa de Jerusalém do domínio dos povos muçulmanos. Século XI começa as cruzadas, o Papa convoca os nobres, os senhores feudais, para atravessar a Europa até o Oriente e guerrear contra os muçulmanos para recuperar a cidade, porque a cidade ela tinha um caráter santo e de peregrinação dos povos cristãos que viviam na Europa. Essas batalhas, essas guerras, esses conflitos, eles duraram entre o século XI até o século XIII e teve várias reviravoltas, O objetivo principal era recuperar a Jerusalém, estabelecer um domínio cristão. E com isso, os povos cristãos da Europa faziam peregrinações para Jerusalém, pagar promessas, esse tipo de coisa. Só que com o tempo, o islamismo foi crescendo, começou em 622 com Maomé, seu criador, e os povos muçulmanos já no século VIII já havia invadido o sul da Península Ibérica, onde fica a Espanha. Então já estava invadindo a Europa. Os papas, a Igreja Católica da época, então se via preocupada com essa situação e queria aniquilar com esses povos muçulmanos. Com o tempo, o caráter santo da guerra, né, que era para recuperar todo aquele ideal do povo cristão, recuperar porque a Terra Santa, com a história de Jesus, onde surgiu o cristianismo, enfim, foi perdendo esse caráter santo e entrando num caráter mais econômico. Alguns senhores feudais, eles viram, e a própria Igreja Católica, eles viram uma oportunidade de não só recuperar a terra em nome de Deus, mas também de ganhar com isso, ganhar terras, novas rotas de comércio, pilhar o ouro dos muçulmanos, ganhou uma batalha, você fica com as riquezas que você vai pilhar, o roubo de guerra, digamos assim. Então, assim, eles passaram a ver essas cruzadas com outro objetivo, com o objetivo de enriquecer, conseguir produtos do Oriente para levar para a Europa, para vender na Europa a um lucro muito alto. E durante esse período das cruzadas, muitos senhores feudais que investiram na guerra, colocaram tropas para ir para o Oriente, às vezes não conseguiram o que queria, não conseguiram lucrar com essa guerra. Muitos perderam tudo, inclusive na caminhada até lá. No meio do caminho, muitos adoeciam, morriam de fome e nem chegavam a lutar, não chegavam a guerrear contra os muçulmanos. Houve épocas que, pela falta de tropas cristãs, a igreja mandou crianças para a luta. E essas crianças, no meio do caminho, se perdiam. Os que iam com os pais ficavam órfãos e não deu em nada, foram todas mortas. Então, as cruzadas, para o povo cristão, eles não tinham ideia das cruzadas. O nome As Cruzadas foi dado depois pelos historiadores. Para eles era uma guerra santa. O povo muçulmano considerava também uma guerra santa proteger Jerusalém dos cristãos. Dos cristãos a gente fala que é as cruzadas, dos muçulmanos é o jihad, que é a guerra santa.
A Guerra Santa para os cristãos nessa época, entre o século XI e XIII, são as Cruzadas, e para o povo muçulmano seria o Jihad, que é a Guerra Santa, em nome de Alá, para combater o povo cristão. E você vai ver essa guerra aí, ano de 1000 até 1200 e meados de 1200, que durou as Cruzadas. Você vê que ainda hoje em dia tem vestígios dessa guerra, dessa batalha. Até hoje em dia, até pouco tempo atrás, atualmente o povo judeu ele reclusou parte do povo muçulmano, palestino, na faixa de Gaza, e quando os palestinos se manifestam, entram em conflito, é duramente reprimido porque eles estão presos ali na faixa de Gaza. Então, assim, tem o conflito de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Acontece, atualmente está tendo um bombardeio, já teve alguns anos atrás. É uma coisa que não para. A questão daquele atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro nos Estados Unidos também tem um caráter de rivalidade entre cristãos e muçulmanos e questões econômicas também. Então, nessa atividade, procura ver em outras fontes outras características dessas guerras, os objetivos, as consequências, as expedições, como era feita. Pega uma expedição das cruzadas, estuda um pouco mais profundo, faz uma leitura e aí você faz o exercício. Qualquer dúvida é só entrar em contato, pode me chamar no WhatsApp ou via e-mail. E se puder, avisa os colegas que estão tendo atividades no Classroom, beleza? Tem sala que tem bem pouco aluno que está fazendo as atividades, então não está tendo como avaliar. E se não manda atividades, a gente não tem como confirmar presença. Se você não acompanha o centro de mídias e não faz as atividades dos professores, vai constar que você não está matriculado e vai acabar perdendo a vaga. Então, toma cuidado com isso daí. Beleza, pessoal? É só isso por enquanto. Qualquer dúvida é só chamar.